Olá, tudo bem, pessoal? Então, vamos para a nossa aula de hoje com o tema, cadeias e teias alimentares e magnetismo, livro de biologia e livro de ciências. Cadeia e teia alimentar, O que essas duas informações têm em comum? Elas estão correlacionadas, então, com o alimento, A cadeia vai ter uma sequência, E teia será a união de várias cadeias. Antes de nós começarmos, então, a analisar a cadeia alimentar e teia alimentar, primeiro nós temos que entender um conceito muito importante, que é o nível trófico, tá? Então, o que é o nível trófico? O nível trófico são etapas, ou níveis que a cadeia apresenta. Geralmente, então, começa a citar o primeiro nível trófico é com o produtor. O segundo nível trófico, o consumidor, E o terceiro, outro consumidor, e assim sucessivamente, tá? Então, nível trófico, tá? Está relacionado, então, com as etapas, tá? Ou níveis da cadeia alimentar. Muitas pessoas confundem nível trófico, o primeiro nível trófico com o primeiro consumidor. Não, tá? O consumidor está relacionado por seres, heterótrofos, ou seja, que não produzem seu alimento, E os produtores são autótrofos que produzem seu próprio alimento. Então, não confundam nível trófico com consumidores, tá? Nessa sequência aqui, vamos colocar aqui esse consumidor primário, ele é consumidor primário, só que ele está no segundo nível trófico, porque o nível trófico vai começar, então, pelo produtor. Cadeia alimentar. Então, cadeia alimentar é uma sequência desses organismos, Então, é uma linear, você consegue identificar a sequência dos organismos nessa cadeia, tá? Então, sempre vai começar, então, pelo produtor, que são autrótrofos. Então, quando vocês identificar trófos, por exemplo, nível tróficos, heterotróficos, enfim, está relacionado com alimento, tá? Então, autrótrofos são seres vivos que produzem o seu próprio alimento, no caso aqui é o produtor, a planta, então ela produz o seu próprio alimento, então ela está no primeiro nível trófico, é o produtor, ok. A setinha sempre vai apontar para aquele que vai consumir, tá? Então, ela vai apontar para quem vai comer, tá? Aquele que come. Então, aqui, por exemplo, aqui nós temos a planta e nós temos o consumidor primário, um gafanhoto. Esse gafanhoto, ele come a planta, tá? Muitos confundem, acho que a planta vai comer ele. Não, tá, pessoal? Então, o consumidor primário então, esse animal, esse gafanhoto vai comer a planta. Segundo o consumidor secundário, o sapo, ele vai comer, então, esse gafanhoto. Se formos analisarmos, ele está no terceiro nível trófico, tá? E é o consumidor secundário. E o consumidor terciário é a cobra e assim sucessivamente, tá? Então, dentro da cadeia alimentar, você consegue entender a sequência desses seres vivos dentro de uma alimentação, tá? Então, isso aqui é uma sequência que um vai servir, então, de alimento para o outro. A seta sempre vai apontar para quem come. Aqui, então, nós temos uma cadeia alimentar aquática, Então, nós temos a alga. Pessoal, as algas não são plantas, tá? Por muitos anos elas foram classificadas no reino das plantas, mas agora não faz mais em parte, tá? Elas realizam fotossíntese, só que elas estão classificadas no reino dos protistas, tá? Então, nós temos as algas como produtores,
E depois nós temos um peixinho como consumidor primário, outro peixinho, né, como consumidor secundário, e uma garça como consumidor terciário, e os decompositores, tá? Nível trófico é diferente, então, dessa sequência de consumidores, tá? Se eu perguntar ali, a garça, que nível trófico ela está? Ela está no quarto nível trófico, mas ela é o consumidor terciário. Lembre-se que os decompositores então fazem o papel de reciclar, é um cíclico, né? Ela devolve a matéria então para o meio ambiente, então ela devolve esses nutrientes. Então um exemplo dela é reciclar, né? Muitos dão esse exemplo que esses decompositores reciclam o meio, né? Geralmente, quem são os decompositores são fungos e bactérias. A teia alimentar, então, a teia alimentar, nós temos um conjunto de cadeias, tá? Então, nós temos várias cadeias dentro, né? E isso nós chamamos de teia alimentar, tá? Então, você consegue organizar várias cadeias ali. Vai começar sempre pelos produtores, igual, né, a cadeia alimentar. Só que esses produtores vai servir de alimento para vários outros animais. Então, eu não tenho uma sequência, uma linear, né? Eu preciso, então, ir pelas setas. Lembra que as setas vai indicar quem come, né? Então, nós temos a seta, ela está indicando quem come os produtores. E se você verificar aqui, nós temos vários animais com duas setas, né? Então, pessoal, lembra que a seta vai indicar quem come, né? Então, por exemplo, aqui está indicando para a cobra. Então, quer dizer que a cobra come esse animalzinho, como come esse animalzinho também, tá? Então, lembre sempre disso. Magnetismo, né? Então, magnetismo faz parte, então, de ciências. Magnetismo, então, o que nós estudamos lá no magnetismo? Então, existe dois polos, norte e sul, né? O ímã, então, possui dois polos, o norte e sul. Nosso planeta Terra também existe polos magnéticos, é diferente dos pontos geográficos, tá? Então, nós temos aqui o sul e o norte, e os polos sul geográfico e norte magnético, tá? Então, sempre é o contrário do geográfico, tá? Quando é norte geográfico, é sul magnético. E claro que nós temos também, né, o campo magnético, né, onde se reorganiza todos esses elétrons ali. Temos também a corrente elétrica, justamente por causa desse campo magnético. Então, ao redor desse campo magnético, eu consigo ter, então, uma corrente elétrica, tá? As propriedades, então, inseparabilidade dos polos. Lembra que eu falei que você pode repartir aqui em cima em vários pedacinhos, sempre eles vão se reorganizar novamente como norte e sul, sempre, tá? Então, isso aí é inseparabilidade, é uma propriedade do magnetismo. Atração e repulsão, outra propriedade, então, do magnetismo, né? Os polos iguais tentam a se repelir, né? Uma repulsão entre eles. Polos opostos, né? Por exemplo, norte e sul, ocorrerá uma atração entre eles, né? Nós temos, então, alguns exemplos de magnetismo, né? A magnetita, que é o óxido de ferro que nós encontramos na natureza, e também os ímãs que nós utilizamos aí. Nessa imagem, então, aqui, nós temos o sul e o norte de um ímã e o sul e o norte de outro ímã. Aqui, então, nós podemos verificar que são polos opostos, então, por isso que eles ocorrem a atração. Os elétrons sempre vão entrar pelo sul e sair pelo norte, entrar pelo sul e sair pelo norte. Quando eles fazem esse trajeto, então, eles estão criando um campo magnético, tá?
esse campo, essas linhas, esses campos magnéticos nunca se cruzam, tá? Sempre estão próximos, então, uma das outras, e quanto mais próximo elas estiverem, maior será a intensidade, então, desse campo magnético, tá? Então, e sempre isso esse caminho que eles percorrem sempre será fechado, né? Sempre não há uma alteração nesse caminho que esses elétrons estão percorrendo. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau!